Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Augusto Ribeiro Furtado, junto com meu amigo Gabriel Andrade Catete, e nós estamos cursando em sexto semestre do curso Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará. A disciplina é Estágio Supervisionado 2. O assunto muito importante é a metodologia de projeto para ensino de música na escola de ensino básico infantil. O que levou a gente a escolher esse tema foi uma necessidade, né, de investigar outras abordagens pedagógicas para poder ensinar música. E já que no nosso campo de estágio a gente viu na prática, achamos que trazer isso, investigar isso, trazer isso para um trabalho seria interessante para mostrar como outras abordagens funcionam para o ensino de música na educação básica, né, e infantil. E a metodologia de projetos ela surge como uma alternativa, né, para poder enriquecer as aulas de música nesse contexto. E a pergunta que rege o nosso trabalho é: quais são as possibilidades, né, de aplicar a metodologia de projetos nas aulas de música da educação básica e infantil? Já no objetivo geral, a gente busca compreender quais são as possibilidades, né, de aulas de música por meio dessa metodologia nesse contexto. E para alcançar esse objetivo, né, nós elencamos dois objetivos específicos: descrever as aulas de música por meio dessa metodologia, ou seja, eu e o Carlos vamos pegar a nossa experiência e descrever, e depois discutir os impactos dessa abordagem no contexto das aulas de música na educação infantil e fundamental 1. A justificativa para esse trabalho é ter mais recursos pedagógicos. Quanto mais conteúdo, quanto mais repertório um professor tiver, é melhor para ele. E aí trouxemos essa visão desse trabalho que vivenciamos. Nossa fundamentação teórica ficou com 4 autores, né? 5, quer dizer. Só que são 4 trabalhos que, em resumo, eles destacam a autonomia, né, do discente para trabalhar, a interdisciplinaridade, projetos na educação básica e as experiências da prática em música. A literatura, né, aponta que a metodologia de projetos ela promove uma autonomia e, como eu falei, interdisciplinaridade, alinhando as experiências de música, como demonstrado pelos autores Fernandes e Carvalho e Domingues. Nós vamos falar as mulheres carimbozeiras. No dia 23 de agosto de 2024, na aula de música de hoje, deram início ao projeto Expressões do Carimbó Mulheres com destaque na arte e música paraense. Estudamos sobre o curimbó, o instrumento utilizado na execução do carimbó. Conhecemos a artista e cantora Dona Onete e uma das suas obras chamada Banzeiro. Movemos o corpo e ao som do banzeiro para captar o ritmo da canção. Marcamos o tempo, pulsação da música, utilizamos clava, bambolês desmontáveis e exploramos os diferentes do som do curimbó. No próximo comando, em 13 de setembro de 2024, em nossa aula de música, estudamos sobre a carimbozeira Nazaré Pereira e uma das suas composições, intituladas Do Carimbó da Saudade. Movimentamos o nosso corpo durante a apreciação da música, utilizando os tecidos e peixes de brinquedo para simular os movimentos ascendentes e descendentes da maré enchendo e vazando. Acompanhamos o pulso e a subdivisão do pulso da música Carimbó da Saudade, usando os ganzás feitos com potes plásticos e sementes de comida de passarinho. No próximo comando, no dia 27 de setembro de 2024, iniciamos nossa aula de música com a canção do Biribã, utilizando os ganzás feitos de miçangas coloridas. Para marcação de pulsação, aprendemos sobre a trajetória da mestra Bijica, uma carimbozeira da Vila Silva, em Marampani. Participamos em uma atividade em que o grupo A explorou células rítmicas nos tambores, enquanto o grupo B
buscou a sereia do fundo do mar, um tecido adornado com fitas coloridas, e depois os grupos trocaram as tarefas. Além disso, tivemos a oportunidade de experimentar individualmente o reco-reco, o instrumento também presente das rodas de carimbó. E no próximo comando, no dia 1º de outubro de 2024, iniciamos a nossa aula de música com o birimbau, utilizando os gazás feitos de miçangas coloridas, explorando diferentes de andamento, tanto rápidos quanto lentos, através dos movimentos sonoros que subiam e desceram. Participamos uma atividade onde o grupo A trabalhou com células rítmicas dos gazás, enquanto o grupo B faz uma busca imaginária com beija-flor. Utilizamos argolas de fitas durante a apreciação da música Beija-Flor, composta pela mestra Cristina. Em seguida, os grupos trocaram suas atividades. Também realizamos uma exploração sonora dos pandeiros, que são os instrumentos essenciais nas rodas de carimbó. E no próximo comando, 18 de outubro de 2024, na aula de música, assistimos a um vídeo do grupo Carimbó Cauã, oriundo de Cachoeira do Arari, no Marajó. Aprendemos já alguns movimentos da dança carimbó, incluídos marcações com os pés para os lados direita e esquerda, para frente e para trás, além dos gritos altos e baixos, formando em uma roda de carimbó, onde o grupo ficou responsável pelos instrumentos enquanto o outro se dedicou à dança, e em seguida trocamos as funções entre os grupos. E para finalizar, as crianças participaram de uma roda de carimbó juntamente com o grupo Aeracran, que faz uma apresentação ao vivo, e as crianças dançaram com a orientação dos dançarinos do grupo e eles se divertiram. O trabalho desenvolvido pelas mulheres carimbozeiras foi direcionado para fortalecer identidades culturais ao conectar um repertório local à realidade das crianças. Já no ensino fundamental 1, foi trabalhado o projeto que chamamos de A Quatro Estações de Vivaldi, que visava, né, abordar a música clássica desse compositor italiano com os alunos até o segundo ano. Integrar a música clássica de forma lúdica, né, através das quatro estações do ano, permitiu que os alunos conhecessem a obra do autor e experimentassem na prática os conceitos musicais importantes que a gente visa, né, trabalhar dando aula de música. E eles conseguiam relacionar a música com as estações do ano. A professora falava: no verão vocês escutam o violino agindo desse jeito, e aí lembra essa sensação de calor, e quando era inverno lembra a sensação do frio, e o outono que as folhas estão voando. Enfim, ela relacionava a sensação térmica e visual da estação do ano com o que a música estava fazendo, a altura que estavam as notas, o timbre que estava soando, etc. E eles faziam jogos e tinham movimentos corporais também, tinham atividades com instrumentos percussivos, tinham atividades que eles tinham que pintar também, então eles conseguiam enxergar ali no desenho, na pintura, o que estava sendo, era uma forma de apreciação musical. Eles tinham conceitos de altura, intensidade, timbre, de melodia e ritmo também, relacionado com as características das estações. Também foram estimulados a representar cada estação, né, como eu mencionei mais cedo, com a pintura de diferentes cores e padrões visuais, criando um registro alternativo, né, quase que uma partitura alternativa do trabalho do Vivaldi, né? E eles participavam de atividades que reforçavam esses conceitos, que era o objetivo geral do projeto. A pedagogia de projetos, ela promove uma autonomia, né, no processo educativo, que deu para observar isso nas atividades práticas. As crianças não só reproduziram os conteúdos, mas elas também participaram ativamente, né, na construção do que queria ser trabalhado ali. Quando elas escolhiam
os movimentos, quando foram escolhidos, né, os movimentos corporais para representar no carimbó ou nas representações criativas do Vivaldi. Já a interdisciplinaridade destacada pelo Fleck se manifestou, né, na integração entre música, história, cultura e a expressão corporal. No projeto das mestras carimbozeiras, por exemplo, a apreciação musical ativa, né, funcionou como um elemento tradutor da linguagem artística, assim permitindo que os alunos relacionassem as letras, os ritmos e as danças ao contexto paraense. E no projeto do Vivaldi, essa associação entre os elementos musicais, a altura, a intensidade, timbre e as representações visuais, né, as cores, aproximou a música da música clássica, né, da realidade das crianças, reforçando a ideia de que a metodologia de projetos ela facilita ela facilita a resolução de problemas de uma forma contextualizada. Os resultados também apontaram impactos na valorização da cultura local, né, trabalhando as mestras carimbozeiras. Esse projeto ele desenvolve, né, um diálogo entre a identidade cultural e a educação musical, reforçando o vínculo das crianças com as suas raízes paraenses. Ressoa com a ideia de que a metodologia de projetos é uma ferramenta que é criticamente e socialmente engajada. Por fim, avaliando as atividades, podemos ver que essa metodologia deixa o ensino musical dinâmico e deixa com mais significado, reduzindo a distância entre o professor, o conhecimento e o aluno, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, muito obrigado pela sua contribuição e até.